Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos, bem-vindos a esse momento de meditação da Palavra de Deus para essa segunda-feira, dia 3. E hoje, nessa passagem que nós vamos meditar, será Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 27, que é aquela passagem entre Jesus encontrando o jovem rico. E não deixe de dar o seu gostei, é claro, de compartilhar essa meditação, essa reflexão para a nossa vida cristã com seus amigos, com a sua comunidade. Muito bem, vamos então agora iniciar a nossa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e não mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tenho feito tudo, observado isso desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós temos essa bela passagem, Jesus encontrando o jovem rico, que também faz nos perguntar, podemos aqui até nos questionar inicialmente, o que na nossa vida a gente agarra com tamanha força ou com tanta força que impede da gente se desprender para ter na nossa vida aquilo que é essencial. Então, Deus, Ele quer nos dar aquilo que é essencial, mas será que estamos prontos para receber ou tem algo que nos prende em nossa vida, que impede da gente receber os dons de Deus? O encontro de Jesus e o jovem rico, hoje nessa passagem, um jovem rico que busca a vida eterna, que quer saber como chegar à vida eterna, porém ele recusa pagar o preço da liberdade, porque Jesus fez uma proposta para ele, mas ele ficou triste, abatido e não foi capaz de dar o passo para essa liberdade. Aparece o problema aqui realmente, através do diálogo, vai aparecendo o problema de apego, o problema de autossuficiência, enfim. E a graça que em algum momento pode até nos desarmar e nos ajudar a dar o passo para a liberdade, vai depender da resposta que é dada. Mas no primeiro momento a gente percebe a ilusão da autossuficiência na vida desse jovem. Ele chamou Jesus de bom mestre, e Jesus falou: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. O título revela uma visão distorcida, na verdade, que está na mente desse jovem. Ele busca a fórmula, ele não busca o relacionamento. Ele não está buscando isso. Tanto que ao longo do diálogo ele vai perceber que não há possibilidade ali de uma conexão e vai haver uma ruptura, na verdade. Ele obedece os mandamentos, mas ele é legalista, é uma obediência legalista, não é uma obediência transformadora. Portanto, esse jovem já tem problemas logo de cara, né? A gente percebe que o próprio São João Crisóstomo já ensinava, né, nos seus escritos: cumprir regras é fácil, oferecer a alma é o verdadeiro sacrifício. Parece-me que, entre aspas aqui, parece que esse jovem não está pronto para oferecer a sua alma a Cristo. Ele cumpre regras, mas ele não está pronto para dar o passo da liberdade e ser transformado. E, claro, a riqueza aparece como uma grande armadilha aqui, porque essa armadilha já se armou ao redor desse jovem. Ele acredita que fazer coisas pode garantir a salvação para ele, talvez. Mas Jesus, ele expõe a pobreza interior desse jovem, porque ele pode ser rico em ações: eu faço isso, eu faço aquilo desde a minha juventude, porém ele é pobre na entrega. Capacidade de entregar a alma ele não tem ainda. E Jesus, então, no segundo momento, a gente percebe no versículo 21, entre aspas, a maneira como Jesus olhou para ele. Entre aspas, Jesus olhou para ele com amor. Fecha aspas. A palavra olhar em blepo, que aqui é no grego, que é olhar penetrante. É um olhar que vai além das aparências. Jesus vê
a pessoa por dentro, ele vê esse jovem por dentro. Jesus vê a sua dor oculta e Jesus vê o vazio que há dentro dele, encoberto pela riqueza. A riqueza é o que aparece, mas o vazio está lá dentro. Então, Jesus deu para ele um conselho: vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Vende tudo e dá aos pobres. Então, não é sobre pobreza material aqui, é muito mais. É sobre romper idolatrias, que provavelmente é a questão que também está imperando na vida desse jovem. Ele tem um grande apego idolátrico. Diria Santo Agostinho, entre aspas, vamos lembrar aqui o ensinamento de Agostinho: Deus quer despojar-nos do que nos impede de desejar só a Ele. Fecha aspas. Belíssimo ensinamento de Santo Agostinho, que compreendeu essa questão do esvaziamento, de dar o passo de despojamento para conseguir abraçar Cristo na vida. Versículo 22 aparece, finalmente, esse comentário do evangelista sobre o que o jovem sentiu. Ele ficou abatido e foi embora cheio de tristeza. Fecha aspas. A tristeza da escolha errada. Nesse momento ele fez uma péssima escolha. Jesus Cristo deu a possibilidade de ser discípulo e ele não foi capaz de dar um passo. Ou seja, foi embora abatido, não por culpa, mas por perceber que ele preferia mais a segurança do que a liberdade de abraçar o seguimento de Cristo. Ele não foi capaz. Portanto, é uma decepção, Decepção consigo mesmo, decepção com a proposta que Cristo fez, ele não estava preparado para dar esse passo. E finalmente aparece aqui a metáfora da agulha e do camelo, quando Jesus está instruindo os seus discípulos. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, entre aspas aqui, do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, é humanamente impossível, porque não vai ser possível passar um camelo com um buraco, agulha. E Jesus está apenas criando uma hipérbole aqui para dizer que é impossível humanamente alguém adentrar no reino de Deus, ou salvar-se pelo próprio esforço. Não vai conseguir, pelo próprio mérito, como os fariseus. Até esse jovem rico que fazia coisas, talvez buscando ter um mérito nisso. Portanto, a riqueza na vida desse jovem é uma imagem também das idolatrias desse mundo, que podem nos prender. A riqueza é tudo que nós usamos para controlar a nossa vida, o dinheiro, o status, etc. Ter autoconfiança, mas tudo baseado em riqueza. Não é baseada naquele sentimento da alma que se entregou nas mãos de Deus. Não é isso exatamente. Então, quem pode ser salvo? Os discípulos perguntaram. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E Jesus aqui coloca então a possibilidade da graça, que é a única forma da pessoa de fato se salvar. Quem pode ser salvo? Revela também o desespero do ser humano diante da incapacidade, da insuficiência de dar esse passo. Porém, Jesus apresenta a esperança divina, mostrando que para a graça de Deus não existem impossibilidades. Karl Barth, ele ensinava que a salvação não é uma conquista, mas é um milagre que nos encontra de joelhos. Se você estiver em oração, se você confia em Deus, se você entrega humildemente sua alma para Deus, tudo é possível. A graça vai agir e você caminhará para a vida eterna. Então, com a graça tudo é possível, sem a graça nada é possível. Portanto, são coisas que nos fazem pensar, mas a gente tem que se perguntar também na nossa vida. O mundo é muito materialista, esse mundo que vivemos. Quais as riquezas materiais, emocionais, espirituais, enfim, apegos, que eu trato como garantias, ao invés de eu confiar na ação de Deus em minha vida? A verdade é que não existe garantias. A gente tem que confiar totalmente em Deus, mas a gente tem que se perguntar: como reagiria Jesus se ele me dissesse só uma coisa te falta? Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e depois vem e segue. Se Jesus dissesse isso para nós, só uma coisa te falta, como seria a nossa reação? Seria semelhante ao do jovem? Será? Vamos pensar nessa realidade. A nossa vida está nas mãos de Deus. A gente tem que confiar nele e não em coisas, em bens ou em pessoas, não, em Cristo. A gente tem que ter a confiança nele. Vamos pedir a bênção de Deus nesse momento para nossas vidas. E vamos agora fazer a bênção final. Não esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.